Senhor, diante da tua palavra, rogamos a ti, humildemente, que dispense sobre nós a tua bênção. A bênção de não apenas compreender a tua palavra, mas de sermos convencidos por ela. Por isso, Senhor, te pedimos que o teu Espírito que está entre nós se mova, Senhor, agindo em nossos corações e nos sensibilizando diante da tua vontade. Nós rogamos ao Senhor por isso, pois dependemos de ti em todo instante. E nós rogamos ao Senhor, pois só o Senhor pode ouvir a nossa oração e atender segundo a tua boa vontade. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo de número 90 geralmente é lido em cultos fúnebres. E ele é lido geralmente também para refletir sobre a brevidade da vida, sobre, inclusive, a própria morte, como o tempo passa rapidamente e como os anos, eles voam literalmente, né? Olhando para os nossos filhos, a gente percebe que o tempo realmente está passando. Embora nós não percebamos muito isso, os efeitos do tempo na nossa própria vida. Considerando que a maioria das pessoas não gostam de pensar sobre a morte, mesmo diante dela, este salmo nos faz pensar a respeito da morte. Nos faz pensar o quanto a nossa vida ela é bastante curta, como ela passa muito rapidamente. Mas este salmo também, ele nos ensina que, embora não podemos adicionar mais anos à nossa vida, podemos adicionar mais vida aos nossos anos, se nós tivermos sabedoria. E esse é o propósito deste salmo, escrito aqui como uma oração, conforme lemos aqui no título, acima aí do salmo tem um título, é uma oração de Moisés. Então, é uma oração e ela tem, portanto, um caráter bem pessoal, em forma, por exemplo, de um cântico mesmo, é uma música, tá? Porque, embora tenha sido escrito como uma oração, este salmo ele foi instrumentalizado na cultura judaica por gerações como um cântico. E o autor, como é declarado no próprio título, foi Moisés, homem de Deus. Então, sendo Moisés o autor deste salmo, ele foi escrito no período das peregrinações, no período em que eles estavam atravessando o deserto rumo à terra prometida. E pelos indícios do próprio texto, é possível que o cenário deste salmo ele foi descrito e está descrito no livro dos Números, de número 13 e 14. Números capítulo 13 e 14. Possivelmente este é o contexto do Salmo de número 90. Isso é importante para entendermos aqui o que o autor, Moisés, estava mencionando, por que ele estava mencionando, qual foi a sua intenção ao registrar essas palavras a nós. E certamente, considerando este contexto, Moisés teve como inspiração aquele episódio em que 10 espias chegaram trazendo um péssimo relatório da terra que Deus havia prometido. Aqueles 10 espias chegaram desprezando as promessas de Deus e provocando a chamada terceira murmuração do povo contra Moisés e também contra Arão. Eles chegaram, considerando as promessas de Deus, e inflamaram a multidão, inflamaram os israelitas, porque passaram a desacreditar nas promessas de Deus, acreditando que eles jamais poderiam possuir uma terra possuída por homens tão poderosos. Então, por sua rebelião, o Senhor condenou os israelitas a perambular pelo deserto até passar toda aquela geração segundo a ira de Deus. Nós, lendo aqui o que diz o verso 9 e o verso 10, nós lemos o seguinte: pois todos os nossos dias passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Uma referência aqui à passagem, à superação de uma geração que estava sob a ira de Deus, porque a murmuração do povo contra o Senhor lhe provocou a ira. E a ordem de morrer que nós encontramos aqui no verso 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, é contra os rebeldes. Lendo o que está registrado em Números 14, versos 34 a 37, Deus ele dá uma sentença. Não apenas aqueles homens que foram enviados, representantes de 10 tribos de Israel, mas também aqueles que andaram murmurando, eles receberam uma sentença da parte de Deus, uma grave sentença. Eles vão morrer no deserto. Eles não vão experimentar a glória da terra que Deus havia prometido. E as afirmações que nós encontramos no verso 16 e também no verso 17, aos teus servos, e também seja sobre nós
se refere aos fiéis que passavam por aflições no deserto naquele tempo. Olha, irmãos, nem todos os israelitas eles sofreram esta sentença da parte de Deus. Dois dos espias, Josué e Caleb, trouxeram relatórios, independente daquilo que eles viram, afirmando a promessa de Deus no meio do povo. E muitos foram considerados fiéis, só que eles tiveram que também peregrinar pelo deserto, junto com aqueles que tinham sido condenados pelo Senhor. Outra observação aqui importante é que o Salmo 90, ele foi intencionalmente relacionado com o Salmo 89, embora sendo dois livros. O Salmo 89 encerra o terceiro livro dos Salmos e o Salmo 90 inicia o quarto livro dos Salmos. Embora em livros separados, eles foram colocados, o compilador colocou os dois salmos aqui muito próximos, né? Um ao lado do outro. E lá no verso 46 do Salmo 89, nós lemos: Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Este é o mesmo apelo, a mesma indagação de Moisés no Salmo 90, verso 13, dizendo: Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então, algo aconteceu na trajetória do povo de Israel, que agora o salmista está invocando da parte de Deus uma resposta, uma ação da sua misericórdia. De modo que toda esta oração, começo ao fim, se estrutura como sendo uma expressão de louvor, o que veremos aqui, versos 1 e verso 2, também uma expressão de lamento, versos 3 ao verso 12, e por fim, súplicas, verso 13 até o verso 17, e nos ensina a confiar em Deus, a depender do Senhor, independente dos relatos que aparentemente sugerem que Deus é como o homem, capaz de prometer aquilo que ele não pode cumprir. Deus não é como o homem. Deus é Deus. E aquilo que Deus prometeu, ele é capaz de cumprir. Então, esta oração de adoração, esta oração que Moisés faz, lamentando por tudo o que estava acontecendo nos seus dias e terminando com súplicas, expressa esse anseio de que Deus preserve os fiéis, abençoe os fiéis, e é com este intuito, portanto, que eu trago aqui aos irmãos esta palavra. Vamos começar observando aqui as palavras de louvor registradas nesse salmo, onde ele exalta a natureza eterna de Deus e a fraqueza humana. O verso 1, o verso 2, ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Deus sempre foi o refúgio do seu povo. Deus sempre foi o refúgio do seu povo. Moisés está dizendo: tu, Senhor, tens sido, não é, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E é interessante que ele ainda destaca no verso 2, antes que os montes nascessem. Aqui Moisés está se referindo ao princípio, à criação. Os montes foram feitos antes da criação do homem. Então, tudo que foi criado, na leitura que Moisés faz aqui, foi criado por Deus para acomodar o homem, para servir o homem. Tudo que foi criado para que o homem tivesse o seu lugar neste mundo, sendo servido por todos os recursos da natureza. E Moisés está aqui dizendo: o Senhor é um refúgio. Antes que os montes nascessem, o Senhor tem sido nosso refúgio. Deus é aquele em quem nós podemos recorrer em momentos de incertezas, de inseguranças, de aflições. Deus é aquele em quem podemos recorrer quando estamos nas dúvidas. Deus é aquele em quem podemos recorrer quando não sabemos que caminho tomar, que decisão tomar. Moisés está dizendo: o Senhor tem sido o nosso refúgio. Nós temos a quem recorrer, irmãos. Como diz lá no Salmo 108, verso 12, o homem pode fazer muita coisa por nós, mas ninguém pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer. O homem, ele pode fazer muito por nós, mas Deus pode fazer muito mais. De maneira que tudo que o homem pode fazer por nós, sem a bênção de Deus, não vale nada. Nós dependemos de Deus em cada instante. E Moisés exalta o Senhor como sendo aquele que é incomparável e o único Deus verdadeiro, que é eterno. Deus não é aquele que tem uma trajetória semelhante à trajetória do homem, que nasce, cresce, se multiplica, envelhece e morre. O homem é passageiro, o homem é transitório. Tudo que nós estamos vivendo e vivenciando
Todas as nossas experiências estão em trânsito. A vida passa muito rapidamente, mas Deus não é como o homem. Deus, ele é imutável. Deus, ele é fiel. Deus não muda, não está sujeito ao tempo. Deus não pode ser pressionado, manipulado por nenhuma circunstância. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele é eterno. Ele não muda jamais. O nosso Deus é maior do que a cada um de nós. O nosso Deus é maior do que os nossos projetos. O nosso Deus é maior que todos os nossos dilemas. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele tem sido, em todas as gerações, o refúgio do seu povo. E Moisés exalta na sua oração o caráter de Deus, o ser de Deus, para reconhecer que Deus é único, que Deus é incomparável, que Deus é excelso e que ninguém pode ser comparado com ele. Diante da sublimidade do ser de Deus, Moisés agora olha para a sua própria realidade e para a realidade do povo, nos versos 3 a 12, quando ele lamenta. Ao reconhecer a grandeza de Deus, ele lamenta por perceber quão frágeis nós somos, quão vulneráveis nós somos. E aí, ele vai trazer aqui algumas questões muito importantes para nós. Então, diante dessa grandeza e dessas virtudes, ele reconhece a sua pequenez e se humilha, primeiramente reconhecendo a brevidade da vida humana. Versos 3 a 6. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos os homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ele está aqui se humilhando diante de Deus, lamentando por saber que a vida é breve, é rápida, que nós somos muito frágeis, muito vulneráveis. E ele então apresenta diante do Senhor esta condição essa condição sob a condenação do pecado. O pecado fez isso conosco. O pecado limitou a nossa vida. E na limitação da nossa vida nos sujeitou a muitos sofrimentos. E Moisés lamenta tudo isso. Veja que o verso 3 cita a sentença que nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 19. Tu és pó e ao pó tornarás. Por quê? Porque o homem transgrediu aquela lei que Deus estabeleceu no capítulo 2, verso 17 de Gênesis. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o homem transgredindo a lei de Deus, ele se tornou um ser extremamente frágil, sujeito a muitos sofrimentos e tendo a sua vida breve, passageira, curta. Moisés reflete sobre isso e lamenta por esse mal que todo ser humano está sofrendo. O homem é mortal e retornará à terra, e isto prova o quanto ele é pequeno diante do tempo que não pode medir a existência de Deus. Veja como ele relaciona o verso 3, falando sobre o fim do homem. Ele é pó e ao pó ele vai retornar. Mas veja como ele começa o verso 4. Demonstrando como as medidas do tempo não podem medir a existência de Deus. E o poder que o próprio Deus tem sobre a vida. Deus, ele detém tanto poder sobre a vida que Moisés aqui ilustra esse poder de Deus, fazendo cumprir a sua justiça, se referindo aos filhos dos homens como sendo arrastados por uma enchente, uma torrente, que vai levando tudo o que encontra pelo caminho, início do verso 5. Uma segunda ilustração que ele traz sobre como o homem é frágil em relação à eternidade e o poder soberano de Deus é que a vida humana é comparada a um sono da noite que passa sem que percebamos. Nós deitamos, dormimos, nós não vemos a noite passar, a gente só vê o dia amanhecer. Passa muito rapidamente. E Moisés compara a existência humana, terrena, essas experiências, como esse sono que passa rapidamente. Uma terceira ilustração, a parte C do verso 5 até o verso 6, uma terceira ilustração dessa fragilidade humana diante da eternidade de Deus, é que o homem é como uma relva que brota pela manhã, mas à tarde seca e murcha. Seca e murcha. Salomão, lá no livro de Eclesiastes, compara a juventude como a primavera da vida.
Mas como essa primavera passa rapidamente, a gente começa a sofrer os danos do tempo. É uma barriguinha que sai de um lado, é um cabelo branco que começa a brotar do outro lado, é a pele que começa a enrugar, e tudo dizendo para nós o tempo todo, o tempo está passando. O tempo está passando. Brota de manhã, mas à tarde já está murchando. Moisés, na sua oração, está lamentando os efeitos do pecado na raça humana. Ele está meditando sobre como o pecado ele trouxe danos para a nossa existência. Sendo Deus tão maravilhoso como ele é exaltado nos versos 1 a 2, saber que a nossa vida terrena diante da grandeza desse Deus é uma vida tão curta, ele lamenta. Não era para ser assim. Era para vivermos com Deus, na comunhão com ele por toda a eternidade. Por quê? Por que nós estamos sofrendo tanto? Moisés lamenta, mas ele também lamenta na sua oração. No seu lamento, ele exalta a justiça de Deus. A ira que Deus dispensa sobre a raça humana é uma ira justa. É uma ira justa. E ele vai dizer isso nos versos 7 ao verso 12. O salmista reconhecia que toda esta limitação e fragilidade da vida é resultado da justa ira de Deus por causa do pecado presente na natureza humana. Deus, ele não está sendo injusto. Deus, ele não está sendo omisso. Deus, ele não está sendo leviano. Deus está sendo justo. Deus foi justo na sentença que ele proferiu contra a raça humana por causa do pecado. Contudo, Deus exerce essa justiça com retidão. Olha o que diz o verso 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. A culpa humana, ela é exposta. Somos capazes de esconder as nossas transgressões e as nossas vergonhas nos nossos relacionamentos, nas nossas relações. Mas diante de Deus não há nada oculto, tudo é patente, tudo é revelado. Deus conhece a nossa realidade e sabe que somos pó. Embora ainda afirmemos uns para os outros a nossa superioridade, como Davi, no meio da prosperidade, disse: eu jamais serei abalado. Ele mesmo reconhece. Foi Deus virar um pouquinho o seu rosto, ele ficou logo conturbado. A mesma palavra que Moisés usa aqui no Salmo de número 90. Nós somos muito frágeis, tremendamente frágeis. Deus, ele não é um juiz corrupto que manipula a lei por conveniência pessoal, relativizando a lei ou enrijecendo a lei para atender interesses particulares. Muito pelo contrário, ele a aplica com transparência, revelando todos os nossos pecados sob a luz da sua própria retidão, conforme Moisés diz aqui no verso 8. Deus é justo. Deus é justo. Tudo o que há de bom é resultado da graça de Deus. E o que há de pior na raça humana é culpa nossa. É culpa nossa. Moisés aqui, no seu lamento, nessa oração, ele reconhece o quanto Deus, ele é justo. E como a sua ira, ela tinha que ser realmente aplicada. O tema do tempo é mais uma vez destacado neste salmo. Agora o verso 3 que nós lemos, ele é ampliado às experiências da vida, como ele diz no verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Aqui ele está refletindo sobre as experiências, essa breve vida, como esta experiência de vida ela é curta. Nossos dias passam como um breve pensamento. Chegam, como diz ele, a 70 ou 80 anos. No período mais frutífero, acumulamos canseira, enfado para a velhice, não é assim? Quando nós somos muito jovens, dependemos dos nossos pais. Quando estamos um pouco mais amadurecidos, com vigor e temos disposição, nós trabalhamos, e como que nós terminamos a vida? Cansados de tanto trabalho. Moisés não está aqui, irmãos, literalmente dizendo que a vida humana é limitada a 70 ou no máximo 80 anos. Até porque nós temos aqui na nossa igreja irmãos que já passaram e muito dessa idade. Não vou apontar o dedo. Mas o próprio Moisés viveu 120 anos. O que Moisés está dizendo é que a experiência da vida, de modo geral, ela, no auge da sua experiência,
nós acumulamos canseiras para a velhice e, por fim, acabamos mortos, fisicamente falando. Ou seja, nascemos, crescemos, acumulamos canseiras e morremos. Então Moisés se rende diante da sublimidade da retidão de Deus, no verso 11, dizendo: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ele se rende diante do Senhor. Quem pode conhecer o poder da tua ira? E ele apela no verso 12, diante desta realidade, que ele não tem como fugir. Todos nós estamos caminhando para um fim. E ele, então, sabendo disso, sem mascarar a realidade, sem gerar falsas expectativas sobre a vida, ele faz um apelo no verso 12. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Mais ou menos, quase as mesmas palavras, Davi fez o mesmo apelo no Salmo 30, verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Para que eu reconheça a minha fragilidade. Obviamente, quando Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, ele não está se referindo a contar literalmente os dias que nós vivemos, mas a considerar como estamos vivendo as nossas vidas até aqui, para extrairmos lições que nos auxiliem a viver mais cuidadosamente na presença de Deus. É sobre isso que Moisés disse no final do verso 12, para que alcancemos coração sábio. Seríamos tolos se não considerássemos o contexto. Seríamos tolos se não considerássemos a história. Seríamos tolos se não considerássemos o passado. Seríamos tolos se não considerássemos os conselhos daqueles que são mais experientes do que nós, para nos ensinar o propósito da vida e amadurecer o modo de lidar com o tempo e com as nossas decisões sobre o futuro. Moisés está dizendo: Senhor, não desejo viver como alguns deles estão vivendo, desconsiderando tudo aquilo que tu fizeste no passado. E ao mesmo tempo estão se esquecendo, vivendo como um ciclo. Aí Deus manda o maná, não está bom, se esquece das maravilhosas obras que Deus fez retirando-os do Egito. Aí eles chegam diante do Mar Vermelho, aí eles ficam ali tensos, como se Deus tivesse planejado mal a trajetória, o itinerário. Deus resolve abrir o Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho e começa a murmurar contra Moisés e Arão. Por quê? Porque não tinha comida. Deus manda comida. É com coluna de fogo à noite, é com nuvem durante o dia, é água saindo da rocha lá em Meribá, é Deus o tempo todo suprindo, respondendo, abençoando, trazendo dias de refrigério, de paz na peregrinação, caminhando para uma terra que Deus havia prometido, uma terra maravilhosa, uma terra que seria a terra deles. Mas eles estavam esquecendo o passado, estavam esquecendo tudo que Deus havia feito. E Moisés está dizendo: Senhor, me ensina a aprender com o passado, para que o meu futuro seja melhor, para que eu amadureça, para que eu deixe de ficar o tempo todo te tratando como se o Senhor não fosse capaz, como se o Senhor fosse como homem. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias, a extrair deles as melhores lições. Então Moisés nos ensina na sua experiência, no alto da sua velhice, a considerar o passado, a aprender com os mais velhos, a avaliarmos o contexto, o histórico, antes de levianamente tomarmos qualquer decisão, para não repetirmos os mesmos erros do passado. Aliás, Deus é eterno, de geração em geração, Ele tem sido nosso refúgio, e não é agora que as coisas aparentemente parecem estar me impedindo de alcançar os objetivos que Deus tem colocado no meu coração, que eu vou duvidar do Senhor, que eu vou me esquecer de Deus, e vou viver como se Deus não existisse, ou como se Deus não fosse capaz de cumprir as suas promessas. Porque o passado já me ensinou que Deus é capaz, que Deus é justo, que Deus é fiel, e Ele sim é o meu refúgio. Moisés está dizendo: Senhor, me ajude, me ensine, voz passiva. Ele reconhece que ele não pode aprender isso sozinho, então ele pede para que Deus faça isso por ele. E aí o significado do verso 12, ele é ampliado nos últimos versos desse salmo, em forma de apelos, de súplicas, pela compaixão de Deus. Então, quando ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio,
O significado dessa passagem nós vamos encontrar agora nessas súplicas que ele vai fazer, porque as virtudes de Deus são incomparáveis. Então, partindo dessa percepção, Moisés dirige o olhar para si e se vê espantado ante a sua própria fragilidade. E para superar essa sensação de fragilidade, de incapacidade, de fraqueza, ou para pelo menos aliviar essa tristeza, o que ele faz? Ele apresenta a Deus e ele faz aqui 5 apelos. Primeiro apelo, verso 13. Volta-te, Senhor, tem compaixão. Ele ainda está refletindo sobre a necessidade de ser ensinado por Deus. Bom, eu oro, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Moisés não está disposto a sair já fazendo um monte de coisa. Então ele amplia esse apelo aqui, essa oração do verso 12, ele amplia primeiramente dizendo, Senhor, volta-te a mim e tem compaixão de mim. Veja como ele está refletindo, depois de refletir a sua própria fraqueza, ele está dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, Pai. Porque eu não sou capaz de dar um passo sem a tua bênção. Eu não tenho condições de planejar para onde eu vou, o que eu vou fazer, que lucro terei, sem que a tua vontade confirme isso para mim. É a instrução que Tiago dá na sua epístola no capítulo 4. Então Moisés está dizendo, volta-te, Senhor, tem compaixão de mim. Segunda súplica, sacia-nos na tua benignidade, verso 14, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Como que nós vamos viver de modo sábio nessa vida? Primeiro, se Deus manifestar a sua compaixão por nós. Segundo, se o Senhor saciar a nossa necessidade de bondade, de misericórdia, para que nós aprendamos de fato a viver a vida sabiamente, com júbilo e com alegria todos os dias. Em terceiro lugar, terceira súplica, verso 15, alegra-nos no meio às nossas aflições. Alegra-nos por todos os dias, quanto nos tem afligido, por todos os anos, quanto suportamos a adversidade. Quarto apelo que ele faz, verso 16, aos teus servos, revela as tuas obras, Senhor. É duro trabalhar, viver, e ao mesmo tempo não discernimos como Deus está nos abençoando, quais instruções Deus está nos dando. Então o salmista está dizendo, Senhor, revela aos teus servos as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Nós dependemos disso. Mais do que trabalhar e ver o fruto do nosso trabalho, é ver a glória de Deus, é ver os propósitos de Deus. A bênção de Deus revelada em cada passo, em cada esforço, em cada obra a ser realizada. E ele termina no verso 17, fazendo o último apelo, dizendo, seja sobre nós a tua graça, Senhor. E confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Por isso, cremos que o culto mais abençoado é aquele no qual nos humilhamos e exaltamos o Deus eterno, o nosso refúgio. O culto mais abençoado não é aquele em que eu sinto um arrepio, não é aquele em que eu sou provocado nas minhas emoções, não é aquele em que eu me vejo valorizado naquilo que eu sou diante do espelho. O culto mais abençoado não é aquele que eu saio daqui capaz, encorajado e animado a fazer muitas coisas a fim de conquistar os meus interesses particulares e terrenos e transitórios. O culto mais abençoado é esse demonstrado na oração de Moisés, em que, uma vez reconhecendo a sublimidade do Senhor, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa transitoriedade, e então nos humilhamos diante de Deus, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Senhor, sacia-nos com a tua benignidade. Senhor, alegra-nos no meio das nossas aflições. Senhor, aos teus servos, revela as tuas obras. Senhor, seja sobre nós a tua graça. Esse é o culto mais abençoado, em que exaltamos a Deus e nos humilhamos diante dele. A vida humana é canseira e enfado, e realizar obras não é só florescer, mas também frutificar. E se a ação do homem é estéril, a vida mais longa se revela frustrante. Por isso Moisés pediu um acordo com o agir divino e o agir humano. Ele termina dizendo, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Uma vez que ele começa dizendo, seja sobre nós a graça do Senhor. Moisés
não exclui, não diminui, não rebaixa a sua responsabilidade. Mas ele reconhece que para atendê-la, ele depende da graça do Senhor. Eu quero terminar, meus irmãos, aqui trazendo algumas considerações importantes a todos nós. Eis o que nos resta. Podemos desfrutar da esperança enquanto vivemos em comunhão com Deus, mas comprometidos com os nossos projetos terrenos e transitórios. Isso é sábio. Isso é sábio. Nunca deveríamos negociar a nossa comunhão com Deus e com a igreja. Nunca deveríamos desconsiderar quem é o Senhor para nós e a importância da sua palavra exposta publicamente para a nossa edificação e para o fortalecimento da nossa comunhão. Um dia tudo passará com todas as nossas conquistas. Tudo o que o olho vê é corruptível, é transitório, é passageiro. Antes, a revelação bíblica não suprime a tristeza da morte, pois este salmo lhe dá sentido à luz do mistério de Cristo. A vida não é apenas um emaranhado de histórias, de experiências e de caminhos que se cruzam até depois de termos dedicado tantos esforços e terminar a nossa velhice cansados. A vida não é apenas isso. Porque a vida encontra o seu sentido no mistério de Cristo. Cristo assumiu inteiramente a condição humana, salvo o pecado, inclusive a morte e o seu precursor, que foi o sofrimento que ele passou. Em sua morte inocente e prematura, ele se revelou a sua veemência, a veemência da ira divina, para que vivamos, não por breve tempo, mas por toda a eternidade com Deus. A nossa esperança não se limita às coisas dessa vida. A nossa esperança, ela transcende a vida terrena. A nossa esperança está em estar com o Senhor. É para lá que nós estamos caminhando. É lá a nossa pátria. É lá a nossa verdadeira casa. O que estamos vivendo aqui é transitório. É um deserto que todos nós temos que passar. Todos nós temos que passar. Não é à toa, meus irmãos, que Moisés está pedindo diante das adversidades dos seus dias, oração essa que fazemos também hoje, alegra-nos, verso 15, por tantos dias, quantos nos têm afligido por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Tudo o que estamos vivenciando é passageiro, nós estamos caminhando para um dia perfeito. E Cristo, ele assumiu inteiramente a condição humana. Ele intercedeu por nós na cruz, para que um dia pudéssemos viver eternamente na presença de Deus. O crente em Cristo já pode contemplar a ação gloriosa de Deus e desfrutar dessa ação gloriosa. Nós já podemos desfrutar de uma paz que eu chamo de paz fundamental, não a paz circunstancial. Independente das nossas circunstâncias, já podemos desfrutar da paz de Deus, já podemos desfrutar da alegria de Deus, já podemos desfrutar da esperança que Deus nos dá. E tudo isso é uma conquista de Cristo a nosso favor, sabendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de que há de ser revelada em nós. Todas as nossas obras, vitalizadas pelas virtudes de Cristo, do Cristo ressuscitado, adquirem consistência e razão, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Em Cristo, a temporalidade é cativada pela eternidade, transgressores são justificados, peregrinos encontram morada segura, homens como eu e você, manchados pelo pecado original, são acolhidos pelo Deus Santo, como disse Moisés em Deuteronômio 33, verso 27. O Deus eterno é a tua habitação, por baixo de ti estende os braços eternos. Então, este salmo, como ele inicia aqui exaltando e declarando Deus como nosso refúgio, veja como ele termina. Ele termina mostrando Deus como refúgio daquele que reconhece a sua própria fraqueza. Nos seus dias de adversidades, ele termina revelando um homem que se vê sob a ira divina por causa do pecado, buscando o refúgio em Deus. E nós aprendemos isso com Moisés, em dias de adversidades, a buscarmos mais a Deus. Nessa semana, os nossos filhos estão participando da caravana missionária e conversando com eles todos os dias. O meu filho mais velho disse: papai, as coisas aqui parecem que estão muito difíceis do ponto de vista espiritual. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E eu disse para ele: filho, ore, intensifique mais o tempo de oração.
ore mais do que vocês estão orando, porque nós somos a igreja militante. E quando nós nos propomos a pregar o Evangelho, parece que as circunstâncias elas começam a conspirar contra nós. Então, como igreja, precisamos erguer a nossa cabeça e começar a orar, assim como Moisés fez em tempos de adversidades, a orar, porque Deus tem poder para romper barreiras, para abrir caminhos, para impedir que o mal nos alcance. Deus tem o poder de trazer o consolo no meio das enfermidades, inclusive diante da própria morte. Deus é eterno e Ele tem poder para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Então, viva todos os dias a sua vida à luz da eternidade, não à luz da temporalidade. Não viva a sua vida como se a única chance que você tem de ser feliz é conquistando o que o mundo tem para te oferecer. Não viva como aquele que já foi alcançado por uma conquista de Cristo na cruz, porque Ele garantiu a mim e a você uma esperança, um prazer sublime que nós não podemos encontrar em nenhum dos prazeres deste mundo. E evite o desperdício do tempo que vem de uma vida pecaminosa. Não gaste os seus dias atrás daquilo que é passageiro, daquilo que é transitório. Concentre a sua vida e a sua casa naquilo que é eterno, crendo no Senhor Jesus Cristo, o servindo de todo o coração e jamais negligenciando a adoração que é digna ao nome do Senhor e a comunhão dos santos.